Vamos lá. Agora vai. Eu acho que vai. Isso. A gente estava vendo, então, a importância de retalhar o texto, né? Quando você faz isso, você começa a entender, assim, o que está nas entrelinhas do texto. Vai ficando mais claro para você. Alguma dúvida até aqui, gente? Ou tá claro? Tá claro? Beleza? E bom, espero que esteja. Agora vamos para o próximo passo, a próxima dica. Medite no texto e anote verdades e desafios do texto. Talvez essa parte seja mais, como é que eu posso dizer, profundo da interpretação. Mais profundo da interpretação. Veja que essas coisas que a gente está fazendo, por enquanto, está entre nós e o texto, tá certo? As outras ferramentas a gente vai usando à medida que a gente for lendo. Mas, por enquanto, é nós, Deus e o texto, mais nada. E depois a gente vai usando as ferramentas para complementar. O próximo passo é meditar no texto, anotar verdades e desafios. O que é meditar? Vou pedir aí para alguém que ainda não leu, para fazer essa leitura. O Osiel já leu, o Ciro pode ler, não sei se o Ciro está ouvindo. Está ouvindo, Ciro? Ciro ainda não está conectado ao áudio. O Celso pode ler? Tá me ouvindo? Sim, todo mundo está ouvindo, eu acho. Então, vamos lá. Meditar é buscar compreender quais verdades o texto está ensinando. Em oração, é necessário fazer perguntas ao texto. À medida que descobrir essas verdades, anote em frases curtas e claras. Maravilha, muito obrigado, Celso. Veja, quem estava na live ontem, que eu fiz ontem à noite, aprendeu um pouquinho a fazer isso, né, Everson? Eu ensinei um pouquinho para o pessoal e essa ferramenta é importante. O que é meditar? Meditar é você entender a mensagem do texto e você só faz isso fazendo perguntas para o texto, tá certo? E quando você faz essas perguntas, o texto vai se tornando assim mais claro. Você vai entender isso e depois vai anotar em frases curtas e claras o que você entendeu. Vamos tentar fazer esse exercício aqui, tá certo? Vamos tentar fazer esse exercício aqui. Esse passo ajuda a gente a interpretar o que o texto está querendo dizer, tá certo? No texto que nós estamos usando como base, como exemplo, que é aquele encontro que Jesus tem com o leproso, né? Todo mundo já conhece, ele cura o leproso. A gente vê o seguinte, que quando Jesus desce, ora descendo ele do monte, o que acontecia? Grandes multidões o seguiram. Todo mundo entendeu aí? Então veja, beleza, as multidões estão seguindo Jesus, só que aí eu faço uma pergunta para o texto em oração. E o segredo da interpretação está nas perguntas certas que nós fazemos. Aí quando eu faço a pergunta assim, por que as pessoas estavam seguindo Jesus? Quais são os motivos pelas quais as grandes multidões o seguiram? Pode ter inúmeras, tá certo? Pode ter inúmeros motivos, inúmeras razões. Mas uma delas está aqui, ó. As pessoas não temiam se aproximar de... Todo mundo leu aí? As pessoas não temiam se aproximar de Jesus. O texto está dizendo isso, sim ou não? Tá ou não tá? Não. E por que não tá? Se as multidões estavam seguindo ele. Está subentendido, né? Nas entrelinhas, nas entrelinhas, então, né? É isso aí. Então, o texto está dizendo isso, mesmo que não esteja tão claro. Você está entendendo aí a importância do meditar? Porque aí você não só fica na zona superficial, você vai aprofundando. O meditar é você se inserir no texto e se perguntar assim, mas por que isso? Como foi que isso aconteceu? Qual era o motivo, a razão? Deu para entender mais ou menos, gente? Sim ou não? Vocês têm que entender isso aqui, ok? Todo mundo está entendendo? Sim. Maravilha. Então, já que todo mundo está entendendo, eu cheguei a uma lição só dessa parte do povo se aproximar de Jesus. Que elas não tinham medo de se aproximar dele. Aí, mais na frente na cena, diz que um leproso se aproximou de Jesus. E Jesus recebeu ou não recebeu o leproso? Sim. Recebeu. Ok? Ele recebeu. Então, veja, ele recebe um leproso. Aí a gente pergunta, vamos tentar entrar na cena, né? A gente está aqui na multidão, o leproso se aproxima e Jesus recebe ele. Só que quando a gente estuda o contexto de um texto da história da Bíblia,
A gente sabe que as pessoas não se aproximavam dos Leprosos. leprosos. Só que mesmo assim Jesus recebe o cara. Então, se ele recebe o cara, eu cheguei a uma conclusão ao meditar no texto. Jesus, é o que está aqui escrito, ó. Jesus não rejeitou ninguém que buscava se aproximar Dele. Todo mundo entendeu aí como é que funciona a questão do meditar? É você ler o texto, fazer perguntas para ele. No final, eu vou dar dicas de como fazer isso. E você resumir o que você entendeu, as respostas que você encontrou no texto, com frases curtas e claras. Beleza? A gente pode tirar várias aqui. Eu só coloquei exemplos e depois você vai ter a oportunidade de fazer isso na sua casa. Alguma dúvida sobre esse passo? Se você tiver, você tem que falar, gente. Por favor, não fique com vergonha. Todo mundo entendeu? Ok? Beleza. Então vamos para o próximo. Opa. Veja, você ao meditar, você entendeu o que o texto estava querendo dizer, só que agora você vai transformar isso em algo que é aplicável. Certo? Em algo que é aplicável para a vida. Lembra que o Valmiro leu que pregar é interpretar, aplicar e depois apresentar as verdades? Lembra que ele leu isso? O meditar é isso. Você vai interpretar o que o texto está dizendo e depois você vai tentar aplicar essa verdade para a sua vida. Por exemplo, nós entendemos que as pessoas não temiam se aproximar de Jesus, ok? A gente leu o texto e entendeu isso. Agora, como isso é relevante para a minha vida? É assim, ó, é possível se aproximar de Jesus sem medo. Ou seja, o meditar é você entender o que o texto está dizendo e depois resumir em uma verdade que o texto está ensinando. Pode falar, Valmiro. Eu acho que aqui traduz, dependendo de como estará o pregador falando, e aqui o texto, nessa interpretação que você acabou de falar, ele traz para mim o quê? Traz fé. Que eu devo me aproximar de Jesus em qualquer circunstância que eu esteja, fortalece a minha fé. E assim vai ser a intenção do pregador também transmitir intrinsecamente a fé em Jesus. Maravilha, Valmiro. É esse ponto que eu quero que vocês entendam. Quando nós vamos interpretar, chega o momento da gente meditar. E o que é meditar? Meditar é Deus falar a mensagem do texto para você. E por que é importante o pregador meditar? Porque se ele não medita, ele não vai falar o que Deus falou para ele. Ele só vai dar uma aula do texto. Deu para entender a diferença disso? E os pregadores não estão ali para dar uma aula do texto, não é uma aula de teologia. Os pregadores estão ali para falar a mensagem do texto para os ouvintes. Só que para que ele possa fazer isso, ele primeiro precisa ouvir a mensagem do texto. E ele só faz isso se ele meditar. Tranquilo? A gente lê o texto e na meditação a gente descobre o seguinte: as pessoas não temiam se aproximar de Jesus. Ok. Aí como eu transformo isso, ou como eu procuro resumir isso numa mensagem para a minha vida, ou para a vida de alguém? Como isso vai ser útil? Aí é o próximo passo. É possível se aproximar de Jesus sem medo. Olha, se o texto está dizendo que as pessoas se aproximavam dele e não tinham medo, então o texto está nos ensinando que é possível se aproximar de Jesus sem medo. Outra lição, por exemplo, o texto diz que Jesus não rejeitou ninguém. Ok, como é que isso se transforma de maneira aplicável na vida? Que verdade isso ensina? Ensina o seguinte, por exemplo, que eu devo abandonar meus preconceitos e conversar com qualquer pessoa. Ensina isso ou não ensina? Deu para entender mais ou menos a jogada aqui? Eu sei que para vocês talvez seja muita informação de uma vez, mas o que é que vai ajudar vocês? O exercício. Quando você começar a fazer o exercício, você vai começando a entender melhor essas ideias e como elas vão se encaixar perfeitamente no processo de interpretação, tá bom? Aqueles talvez que já tenham mais tempo como pregadores da igreja já tenham compreendido talvez de maneira mais fácil, tá certo? Ou aqueles que gostam de pregar e preparar sermões, talvez já estejam pegando assim mais ou menos a ideia, né? Só que acredito que no decorrer do tempo do exercício a gente vai aprendendo isso aí, tá bom? Meditar é o passo mais importante da interpretação. Eu quero dar mais uma dica para vocês, se vocês não tiverem dúvida. E a próxima dica é a seguinte: você pode preparar um esboço analítico. O que é isso? É você fazer uma análise gramatical do texto, certo? É encontrar quem é que executa as ações, que a gente chama de sujeito, né, no português. É você descobrir quais são os verbos, os complementos dos verbos.
Quem gosta de gramática, isso é muito útil na interpretação, tá certo? Quem não gosta e puder fazer um esforço para entender, é bem bacana. Olha aí o exemplo que a gente está dando. Alguém pode me ajudar lendo aí? Qualquer voluntário? Lê aqui o verso e depois dizer quem é o sujeito, o verbo e o complemento. O Osiel pode ler o texto? Isso aqui, ó. Sim. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Ok. Agora vamos entender aqui quais são os sujeitos do texto, ou seja, as pessoas que estão executando alguma ação, tá certo? Diz aqui que ele estava descendo do monte. Ele quem? Ele quem? Quem aí? Jesus. Ele é um dos sujeitos. Só que diz também que alguém estava seguindo ele. Quem é que estava seguindo? Grandes multidões. Então, tem dois tipos de sujeitos no texto que estão executando ações. Isso é importante na interpretação, saber quem está fazendo cada coisa. E o que é que Jesus estava fazendo? Ele estava descendo. Descer é o verbo. As multidões estavam seguindo. E aí tem um complemento do monte, certo? Ou seguindo ele quando ele desceu do monte. Todo mundo entendeu mais ou menos? Aquele que gosta da gramática, ele pode usar essa ferramenta e isso vai facilitar o entendimento dele do texto. Quando ele separa o que é sujeito, quem é que está fazendo, o que é que está realizando e o complemento disso. Tá certo? Deixa eu abrir um parênteses aqui para você não ficar com medo. Não significa que você só possa preparar um sermão se você seguir isso que eu estou dizendo, tá, gente? Eu preciso que isso fique bem claro para você já não ficar pensando aí atordoado como é que você vai preparar o próximo sermão. Não é isso que eu não estou dizendo que é impossível preparar um sermão sem essas dicas. Não, é possível também. Eu estou querendo dar essas dicas que podem ajudar você nesse processo. Inclusive, você não é obrigado a fazer tudo aqui, não, que está sendo falado. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se você aplicar algumas dessas dicas, se todas, os sermões que você vai preparar serão sermões mais poderosos, serão sermões mais bíblicos, tá certo? E eu estou falando isso para você ficar mais sossegado aí, e não ficar tenso pensando que é impossível você preparar um sermão, tá bom? Vamos caminhando para o final, então? É importante nós considerarmos o gênero literário de cada texto. Existem vários na Bíblia, né? Tem um salmo, e aí quando você interpreta um salmo é um tipo de interpretação. Por quê? Porque nos livros poéticos tem uma linguagem muito assim poética, muito figurada, entendeu? E você não pode levar literalmente algumas dessas palavras. Por exemplo, o salmo vai usar muito, Davi vai dizer assim que o coração dele está clamando, está falando. E a gente sabe que coração não fala, ok? Então, você leva em consideração isso quando você lê o que é literal, o que é figurado, tá bom? O que é poético, né? Na linguagem poética, há muito dessa linguagem figurada. Quando você lê uma narrativa, há um outro tipo de interpretação. Por exemplo, a narrativa envolve pessoas, personagens, geografia, lugares, envolve sentimentos também. Então, tudo isso você deve levar em consideração quando você interpretar um texto. Você vai ler uma narrativa, por exemplo, sei lá, um encontro de Jesus com alguém, e quando você, tipo esse que a gente está lendo, né, o encontro de Jesus com o leproso, você pode se colocar na história, você pode se sentir a multidão, você pode se sentir o leproso. Então, tudo é importante, é importante a gente considerar o gênero literário quando a gente for interpretar também. Né? Quando é uma epístola, a carta de Paulo para alguém, você entender, né, a linguagem da carta, para quem foi endereçada, até para você interpretar melhor, né, na hora de você preparar o sermão, tá certo? Isso é fundamental e importante, porque quando a gente lê figuras de linguagem, expressões exageradas, até os livros de profecia mesmo, a gente vai ter uma cautela na hora de interpretar e não vai meter os pés pelas mãos ali, tá bom? Alguma dúvida sobre essa dica aí ou não? Tranquilo, tá claro, né? Geralmente as narrativas, elas devem ser interpretadas mais literalmente, só está narrando um acontecimento. Os salmos e os livros poéticos, a gente tem que ter cuidado com as figuras de linguagem, né, e as hipérboles. Assim como a parábola, que é uma linguagem simbólica, e também os livros de profecia, tá bom? Quando o pessoal lê, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro ali, né, muitos interpretam, por exemplo, o lugar do tormento, porque parece que às vezes não levam em consideração o gênero literário que está ali, né, sendo exposto.
né? O tipo de escrito, o tipo de coisa que está sendo registrada ali, né? Que é uma parábola, uma história fictícia e não uma coisa que denota a realidade. Inclusive, para a gente ter até o cuidado de não querer pegar as parábolas e interpretar cada elemento da parábola como se significasse alguma coisa, tá certo? Ah, porque isso significa aquilo. Quando a gente tem que entender a mensagem da parábola e entender alguns elementos dela que significam algumas coisas e outros não têm significado necessariamente. Tranquilo assim? Maravilha. Essa dica, para mim, é muito crucial, porque, pelo menos para mim, eu gosto de pregar algo que impactou a minha vida. E eu acredito que quando nós pregamos algo que falou para a gente primeiro, acredito que a congregação sente isso, né? Sente o fervor, a sinceridade do pregador. Ou seja, ele não é apenas um transmissor, mas ele é alguém que está buscando aquela experiência da qual ele está falando. Ou ele está falando de uma experiência que ele já vivenciou, por sinal. É por isso que quando se interpreta, vale a pena você se inserir no texto como se você quisesse que o texto lhe falasse, né? E aí vai algumas dicas de perguntas que você pode usar na hora da interpretação, né? Por exemplo, alguém pode ler aí a primeira pergunta para mim, por favor? De que modo essa mensagem me fala? Ou seja, você lê o texto, o Celso, e perguntar como essa mensagem me fala, de que maneira, tá certo? Personalizar o texto para que ele se insira e seja aplicado em sua vida. Outra pergunta que você pode fazer, alguém pode fazer essa pergunta aí para mim, por favor? Alguém vivo? Ismael, pode ser? Segunda pergunta. Como eu me encontro nesse texto? Pergunta interessante. Você lê e diz assim, como é que eu me encontro? Eu me sinto quem aqui, né, nesse texto? Próxima pergunta. Outra pessoa, por favor. O Osiel ou o Valmiro. Com qual personagem eu mais me identifico? Veja, você lê a história de Jesus, a multidão e o leproso. Você lê e se pergunta, Senhor, com qual personagem aqui eu me identifico nessa hora da minha vida? Eu me identifico com Jesus, que pode abençoar alguém. Eu me identifico com a multidão que está seguindo Jesus, mas não está experimentando nada. Eu me identifico com o leproso, que quer ter ousadia de se aproximar de Jesus ou se sente um impuro. Você deu para entender mais ou menos, né? Se colocar no texto para poder ver como o texto se aplica a você. E a última pergunta, o Valmiro pode me ajudar? Posso, aqui está muito pequeno, mas eu acho que eu consigo ler. Tá bom. Deixa eu ver, pastor. Pastor, está muito... Bom, tudo bem. Acho que consigo aqui. Acho que consigo. Não consigo não, pai. É muito pequenininho aqui. Tudo bem. Vou pedir aí para o César. O César pode ler a última pergunta? Vamos destravar o áudio aqui, César. Pode falar agora. De que mais esse texto me fala? Isso aí. Você lê o texto e pergunta para si de que mais o texto fala. Veja, essa última dica é importante, tá, gente? É tentar se inserir no texto quando você lê a história para que, de alguma forma, esse texto fale a você primeiro, né? Na interpretação, é de fundamental importância nós relacionarmos o texto com as situações da atualidade. Para quê? Para que não seja uma explanação só do que aconteceu. Veja, numa pregação, se você vai lá e fala o que é que o texto estava dizendo para o povo daquela época, o que é que eles sentiram e tudo mais, mas você não faz um link com a vida cotidiana dos seus dias, o texto não tem importância. É tipo assim, você vai lá, fala um monte de coisa e dá uma aula, porque isso aqui significa isso, e naquela época era assim, assim, assado. Só que no final das contas, o ouvinte vai perguntar assim, sim, e daí? Você entende? E daí? Essas informações todas. Eu não quero saber disso. Eu quero saber como essa mensagem se aplica à minha situação. É isso que o ouvinte quer saber. E é isso que torna a mensagem relevante. É por isso que o pregador precisa entender, interpretar o texto e depois criar uma ponte para aplicar o texto à situação atual. Por isso que o Valmiro leu no início, pregar e interpretar, aplicar e depois apresentar essas verdades. Então, você primeiro aplica para a sua vida e depois você relaciona o texto com as situações da atualidade para aplicar a vida dos outros. E tudo isso é importante para a interpretação. E o que é que são coisas assim da vida cotidiana? Por exemplo, a maneira de se relacionar das pessoas. Você pode tentar encontrar esses aspectos no texto.
você tentar encontrar no texto o estado emocional dos personagens e tentar relacionar com o estado emocional das pessoas hoje. Vou dar um exemplo. No texto que nós estamos estudando aqui como base, Jesus se encontra com um leproso, ok? O leproso é alguém que se sente impuro, porque ele é um leproso. Então, qual é o estado emocional, perdão, o estado emocional de uma pessoa assim? É um estado emocional de culpa, né, de solidão, vocês entendem? E isso, não tem ninguém leproso hoje, assim, que não seja curado, como na época de Jesus. Mas existem pessoas que sentem a mesma coisa que o leproso sentiu. Deu para entender mais ou menos a ideia? É você pegar o texto e tentar linkar com coisas da vida cotidiana. Quer seja um comportamento que você encontra no texto, um princípio para uma tomada de decisões, a maneira de você se relacionar com alguém, como no exemplo de Jesus, né? Jesus, o leproso vem, mesmo sendo uma pessoa impura, e Jesus não descarta ele. Aí você pegou esse aspecto que Jesus se relacionou bem com o leproso e você tenta aplicar essa realidade da vida hoje. A gente pode não ter medo de se aproximar de um leproso, mas alguém pode ter o preconceito de se aproximar de uma pessoa de pele negra. Alguém pode ter o preconceito de se aproximar de alguém que é homossexual. Alguém pode ter um preconceito de se aproximar de alguém que é um mendigo, um bêbado. Deu para entender mais ou menos a jogada? É interpretar e aplicar a situação da realidade das pessoas. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Não? Maravilha. Não havendo, vamos caminhar para o final. Após você seguir alguns desses passos, o segredo da pregação é o seguinte, é você escrever um resumo de tudo que você leu em uma frase. Certo? Você escreve um resumo do texto em uma frase. Ou seja, você explicar o que você leu em poucas palavras. Ok? Aqui no exemplo, a gente leu o texto do encontro de Jesus com o leproso. E um resumo é isso aqui, ó. Jesus, seguido por multidões, encontrou-se com o leproso e pediu sua ajuda. Ele tocou o leproso e o curou. Isso aconteceu, sim ou não? Sim. É um resumo Sim. ou não? Veja a Sim. diferença, o tamanho do texto aqui, da Bíblia, e o tamanho do resumo. Por que isso é importante? Porque quando você faz isso, você resumiu tudo que o texto está querendo dizer com as suas próprias palavras. Você entendeu, basicamente, a narrativa, o que o texto está querendo dizer. Mesmo que você ainda não tenha interpretado. Veja, o resumo não é interpretação. É só um resumo. É reduzir o texto para ficar mais fácil a digestão dele na hora de interpretar. Tá certo? E aí você vai seguir o último passo, que é desenvolver o pensamento principal do texto, ou a mensagem do texto. Talvez este seja o passo mais difícil, né? Mas é o mais importante na hora de se fazer uma pregação. Por quê? Eu vou dar uma aula, se é que vocês vão querer assistir a próxima, de como fazer isso, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, ó. Numa pregação, as pessoas não vão decorar tudo que você fala. É impossível isso. Tá certo? Você vai falar ali 1 hora, vai falar um monte de coisa boa, mas as pessoas não decoram tudo que você vai falar. É impossível. Então, o que é que as pessoas vão decorar, gente? As pessoas vão decorar a ideia principal. O que tem que ficar na mente do ouvinte não é tudo que você vai falar, mas o que tem que ficar na mente do ouvinte é o pensamento principal, é a mensagem resumida. É o resumo do que você queria dizer. É tipo assim, o que é o pensamento principal? É tipo uma frase que contém tudo o que você gostaria de ensinar de acordo com o que você aprendeu no texto. Só que de uma maneira bem curtinha. Deu para entender? Porque as pessoas não vão decorar tudo, elas só decoram as ideias. Elas só decoram a mensagem, o pensamento, a reflexão básica. Quer falar, Osiel? Joga duro. O seguinte, aí no caso o pensamento principal, né, do sermão, o ênfase, seria quase como o apelo final. Na verdade, ele não é um apelo, mas ele é assim, como é que eu posso dizer? É mais ou menos o seguinte, Osiel, a sua pergunta é boa, é o seguinte. Antes de você formar um sermão, você tem que pensar o seguinte: o que é que eu quero que os irmãos aprendam hoje? Oi? Os pregadores, essa live. Deu para entender? A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: depois que eu estudei o texto, como é que eu posso ensinar tudo que eu aprendi numa frase bem curtinha para os irmãos? Essa é a ideia que eu estou querendo explanar aqui. Agora, claro, você vai usar o apelo também para lhe ajudar nesse propósito.
tá certo? Você vai... Pastor, Oi. eu complementaria, eu ainda, principalmente nessa passagem que você usou para nos orientar, o objetivo de uma mensagem dessa, ela traz muito o vigor da fé, realmente. Por exemplo, o doente se aproximou de Jesus com fé, né? E o que você já falou antes, a multidão não tinha receio nenhum de se aproximar de Jesus, porque ela viu aquele ato, o poder que tinha naquele ser. Então, na minha concepção, eu acho que seria uma mensagem de trazer bastante vigor para a fé das pessoas, para os ouvintes. Tudo bem, veja, Valmiro, irmão Valmiro, essa é uma das coisas que o texto ensina. Ele ensina inúmeras coisas. Mas vamos imaginar que o senhor esteja fazendo um sermão sobre isso, ok? E o senhor entendeu que o texto está falando de fé. A questão é a seguinte: antes de preparar o sermão, o senhor tem que pensar o seguinte: se eu pudesse pregar esse sermão em uma frase só, o que é que eu diria? Deu para entender mais ou menos aqui? A ideia? A ideia desse passo aqui é ao elaborar o pensamento principal é o seguinte: o que é que eu posso deixar para os irmãos nessa mensagem aqui? Se eu pudesse resumir só numa frasezinha tudo que eu gostaria de dizer, o que é que eu diria? Essa é a ideia desse passo. Vou dar um exemplo aqui para a gente finalizar, tá? Pastor, Oi, pode falar. será que seria a ideia vinde a mim assim como está? Se é isso que você quer dizer e é isso que o texto está dizendo, beleza. Então, é um exemplo, certo? É um exemplo. Se você quer deixar isso para o membro, o texto está falando isso, se você entende e está claro que o texto está dizendo isso, e essa é a mensagem do texto que Deus falou para você, então esse é o pensamento principal que tem que ficar enraizado na cabeça do irmão. Porque é isso que ele vai decorar. Deu para entender, Ismael? Ok. Isso é um exercício que é necessário, assim, praticar bastante para poder fazer de maneira mais fácil. Por exemplo, a gente lê o texto de Jesus descendo do monte se encontrando com o leproso, ok? A gente viu que Jesus se aproximou, a multidão se aproximou de Jesus, o leproso se aproximou, ele não rejeitou, a gente interpretou o texto. Aí, se eu pudesse resumir, por exemplo, um aspecto dessa mensagem em uma frase, eu poderia usar o exemplo de cima ali, ó. Jesus recebe qualquer tipo de pessoa. É um resumo. É tipo, eu abordar esse texto nesse sentido. Hoje eu quero pregar e quero dizer o seguinte para as pessoas, que Jesus recebe qualquer tipo de pessoa. Alguém está ouvindo a TV aí, gente? Se tiver, por favor... Pastor, eu até lhe diria, em outras palavras, foi o que o irmão falou há pouco. Qualquer um, vinde a mim como estás. Sim. Ele só trocou a terminologia, mas é a mesma coisa. O que você está falando é a mesma coisa que ele falou. Sim, né? De fato. É por isso que eu estou dizendo que quando o texto fala para ele algo assim, e ele resume nessas palavras, e de fato veio do texto, é isso que ele tem que deixar na mente do povo. No exemplo que o senhor usou, por exemplo, da fé, é outro aspecto que o texto fala. A grande questão é como resumir isso numa frase. O Ismael usou um exemplo, eu estou dando outro. E aí vocês podem usar vários exemplos diferentes, dependendo da perspectiva que você tem ao interpretar o texto. Mas ele está certo. Pastor. Oi. Esse pensamento principal ele pode ser transmitido pelo pregador no início ou tem que ser só no final da mensagem? Ele tem que ser transmitido no decorrer de toda a mensagem. De toda a mensagem? De toda a mensagem, porque essa é a mensagem que você quer apresentar. Tipo assim, se o pessoal esquecer de tudo que você falar, não pode esquecer desse pensamento principal. Deu para entender mais ou menos? Sim. Vou dar um exemplo aqui, tá? Pode perguntar, Everson. Pode perguntar ou falar. Não. Eu ia dizer que, então, com isso a gente pode dizer que existe apenas uma interpretação, que é a correta, né? Sim. Mas pode existir várias aplicações. Exatamente. É isso aí. Quando você interpreta corretamente, você vai entender as várias mensagens que o texto está falando. Ok? Um método de interpretação com várias mensagens que o texto fala. Eu estou dando exemplo de dois, o Ismael usou outro, o Valmiro está indo por outra pegada. Você entende? Depende da perspectiva de quem lê e o que Deus está falando. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que tudo isso que a gente está dizendo está partindo do texto, mesmo que esteja nas entrelinhas dele. Deu para entender mais ou menos? E essa é a mensagem bíblica. A mensagem bíblica é o que procede do texto e é o resultado da interpretação fiel.
ainda que a gente vá garimpando para entender a profundidade dessa mensagem. Um exemplo aqui diferente que eu coloquei de pensamento principal. Ó, o que é o pensamento principal? É uma frase breve que contém a mensagem principal que o texto está ensinando para você. Um outro exemplo aqui, ó. Se eu pudesse pregar essa mensagem e resumisse ela numa frase, eu diria: independente da sua terrível situação, você pode se aproximar de Jesus. É o que o texto está dizendo, sim ou não? Também é. Só que o que é que vai ficar claro na mente do membro? É isso aí. Agora, se você vai usar outras palavras, se você vai ir por uma outra via, como o Valmiro falou, se você vai usar uma outra terminologia, tanto faz, desde que fique claro para você e fique claro para o membro. Deu para entender mais ou menos? Sim, sim. Esse é o passo principal, gente, do sermão. Por quê? A gente vai ter essa aula. Porque a partir da ideia principal é que você vai esboçar o seu sermão. Por isso que é necessário entender isso. Porque quando não se entende o pensamento principal do texto, qual é o erro que acontece nas pregações? Se fala de muita coisa e não se fala de nada. É tipo alguém que ouviu o sermão e você pergunta para quem ouviu, né? Assim, ó, o que foi que o pregador falou? Oi, meu amor. Peraí que o papai fala com você. O que foi que o pregador falou? Aí o ouvinte diz assim, ó, o pregador falou um monte de coisa, mas eu não lembro, assim, necessariamente foi o que ele falou. Então, o que tem que ficar claro é aquilo ali. A mensagem principal, o pensamento principal. Tipo, no exemplo que o Ismael deu, tem que ficar claro para o seguinte: vinde a mim, aí Jesus está convidando você a ir até ele, independente da sua situação. Deu para entender mais ou menos? Isso tem que ser repetido no decorrer do sermão, quer seja em todo o seu conjunto do que você vai falar, quer seja na frase mesmo que você está dizendo. Uma vez eu preguei um sermão... Pode falar, Ismael. Eu acho que a gente se aplica essa questão aí, vinde a mim como está, né, na parte de Jesus, e aí eu acho que para finalizar, para fazer o apelo, a gente passaria para o lado do leproso, porque às vezes a situação da vida da gente, ela nos impede de frequentar certos lugares. Sim. Em algum, por exemplo, alguém que vai num lugar que não é bem quisto, tu pode ser interpretado como leproso naquela forma ali, e só quem pode curar essas situações, essas diferenças, é Jesus. Deixa eu dar só um exemplo aqui para vocês entenderem. Vejam só, gente. A gente não está falando aqui da estrutura do sermão ainda, ok? Não estou falando aqui como é que você tem que introduzir, como você tem que fazer o apelo. A gente não chegou nisso ainda. Eu estou falando aqui como você está ainda interpretando o texto. E depois, nas próximas aulas, é que eu vou dar as dicas para você de como você montar o sermão. A gente nem chegou nessa parte ainda. Vai chegar a hora de falar do apelo. A gente está falando o seguinte: como entender o texto? Essa é a aula de hoje. Como entender a mensagem principal do texto? Esses passos vão ajudar você nesse sentido. Eu sei que é muita coisa, eu sei mesmo, porque eu tive que ler bastante para colocar isso aqui para vocês. Mas se vocês colocarem em prática os exercícios que eu vou passar para vocês, isso vai ajudar vocês na interpretação. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Porque temos 3 minutos para a reunião se encerrar. Esse foi um sermão de quarta-feira, pastor. Eu já queria encerrar ele rapidinho, porque o sermão de quarta é curto. Ah, tá. Alguém quer fazer alguma pergunta, uma adição, para a gente poder orar assim? E aí fica o tempo bacana, né? 2 reuniões de 40 minutos. Eu imagino que 1h20 tá bom, para que também não fique muita coisa para você. Se alguém não quiser, eu vou finalizar aqui. Alguém quer falar? Vai lá, Everson. Eu ia perguntar se tem alguma dica aí para a gente não cair na armadilha de interpretar, né, mas acabar interpretando da forma errada, né? Interpretar conforme os nossos pressupostos e acabar abandonando um pouco o que o texto está dizendo. Olha, é exatamente. Claro que a gente sempre corre o risco de fazer isso, ok, Everson? Porque toda pesquisa envolve também o sujeito. Né? A gente não estuda o texto friamente, mas a gente estuda com as nossas emoções. A grande questão que a gente não pode cair na armadilha é a gente querer que o texto diga algo que ele não diz. Tá certo? Por exemplo, aqui, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que é que o texto está dizendo? Está dizendo que Deus é pastor. Agora veja, é verdade que Deus é soberano, sim ou não? Sim. Mas o texto não fala isso. Outros textos podem dizer, mas esse não. Deu para entender? Às vezes a gente quer trazer nossas ideias para o texto, mas quando a gente é fiel ao que o texto diz, a gente pode até envolver as nossas emoções e a nossa percepção.
Só que a gente pode envolver essas coisas na hora de aplicar isso para a nossa vida, não na hora de impor ao texto. Deu para entender a diferença, Everson? A gente usa quem nós somos para aplicar essas verdades em nossa vida, não para dizer o que o texto não diz. Gente, se vocês seguirem os princípios de algumas dessas dicas, eu creio que vai ser muito útil para vocês. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês e na próxima aula a gente vai falar modelos básicos de interpretação. Eu sei que é muita coisa, mas eu peço um desafio, eu lanço um desafio para vocês. Vocês responderem os questionários que eu vou enviar e quando for daqui a 15 dias ou 3 semanas, a gente marca uma próxima aula para dar tempo de você fazer isso e a gente continua aí. Vamos fazer uma oração breve, porque o tempo está acabando aqui. Ó Deus, te agradecemos por esse momento que a gente teve de conversa. Que tu nos abençoe e nos capacite diariamente, nos dando ferramentas de como interpretar melhor a Bíblia e sermos melhores pregadores também. Em nome de Jesus. Amém. Gente, valeu, viu? Que Deus abençoe. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Eu vou enviar ali no privado os exercícios para você tentar fazer. Se você não tiver impressora, você escreve à mão ali. Tá bom? Valeu, grande abraço. Valeu.